Olá, turma, vamos aqui iniciando mais uma aula, tá bom? Hoje a gente começa um capítulo novo sobre cálculo de áreas, certo? Porém, um pouco mais de informações do que vocês já viram nas séries anteriores, certo? Então, por exemplo, hoje a gente vai ver como calcular a área de um quadrado de um retângulo. Até aí você já sabe, a gente viu o oitavo, sétimo ano como calcular a área de um quadrado, como calcular a área de um retângulo, mas a gente vai rever agora. Porém, esse cálculo vai ser um pouco mais de informações, certo? Do que simplesmente eu te dar o valor do lado de um quadrado e você calcular como L elevado a 2. Então, a partir agora do nono ano, a gente vai utilizar o conhecimento que a gente já tem de cálculo de área para resolver problemas mais complexos. Então vamos aqui primeiro relembrar como se calcula a área de um quadrado e a área de um retângulo. Então vamos aqui ver. Primeiro de tudo, o retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo, né? Aqui eu chamo de A e B, ou base vezes largura, ou base vezes altura. O importante é você saber que são a medida desses dois lados aqui. A área do retângulo simplesmente é base vezes altura, ou base vezes largura. Então você vai pegar aqui essa medida do lado maior e multiplicar pela medida do lado menor, certo? Então esta é a área do retângulo. Já a área do quadrado a gente sabe que todos os lados são iguais, certo? Para se calcular a área de um quadrado, basta pegar o lado e elevar a 2. Então, até aqui, as primeiras informações que vocês vão precisar é saber calcular essas duas áreas. Do retângulo, largura, comprimento vezes largura, ou base vezes altura. E a área do quadrado é o lado elevado a 2. Tá bom? Então, vamos conhecer que tipo de questões que vocês vão ter a partir de agora para o cálculo de área. Então, vamos aqui. Vejam que não é simplesmente você calcular a área do quadrado ou a área do retângulo. Essas duas informações agora vão vir juntas. Então vamos aqui, ó. Na figura está representado o retângulo ABCD com 105 metros quadrados de área. Determine um lado do quadrado EFCH. Então ele quer EFCG. É um erro do livro, né? Não tem nem H aqui, é G. Então ele dá a área do retângulo e quer que você ache a área deste quadrado menor, a partir das informações que você já conhece. Então vamos lá. Vamos chamar o lado, né, esses lados aqui, de x, já que é um quadrado, os lados são iguais. Então aqui, ó, G é x e EF é x. Vamos descobrir a área desse quadrado. Vamos primeiro descobrir o valor de x, que é o valor do lado. Então vamos usar essas informações calculando a área do retângulo. Então vamos lá. Eu tenho que o comprimento vai ser o que? 10, que eu já conheço, mais x, que é esse valor aqui que eu desconheço, que é o lado do quadrado. Eu não chamei de x. Então este comprimento aqui vai ser 10 mais x. Então por isso que está aqui, ó, 10 mais x. E a área do retângulo, né, comprimento vezes largura, eu já tenho o comprimento, 10 mais x. E a largura, eu já tenho 2. E esse valor aqui também vale x. Então por isso ficou 2 mais x. Multiplicando 10 mais x vezes 2 mais x, eu vou ter igual a 105, que é a área deste retângulo todo. Ok, agora eu vou desenvolver essa equação e encontrar o valor de x, que é o lado do quadrado, certo? Então vamos desenvolver essa equação. Multiplicação entre parênteses, né? O primeiro membro multiplica todos que estão no outro parênteses, né? Revisão aqui. Então vai ficar 10 vezes 2 mais 10 vezes x. E por último, esse x multiplica os outros dois. Vai ficar x mais 2 e x vezes x. Quando eu fazer todas essas multiplicações e agrupar, somar os termos semelhantes, eu vou ter o valor de x ao quadrado mais 12x mais 20 igual a 105. Então vejam aí que já foi para uma equação do segundo grau, né? Então, matemática é isso, é um complemento de informações. Agora vocês vão precisar do conhecimento de equação do segundo grau que vocês tiveram. Então, vamos desenvolver essa equação e encontrar o valor do x, que é o lado do quadrado. Então, tá aqui, ó.
Então, quando eu passar esses 105 somando, vou passar subtraindo, vai ficar dessa forma. X ao quadrado mais 12x menos 85 igual a zero. Essa questão está resolvida no seu caderno. Está aqui toda a equação do segundo grau resolvida. E quando você chegar aqui em x1 e x2, você vai encontrar os dois valores, 5 e menos 17. O menos 17 você vai descartar, porque não existe número, né, comprimento negativo. Então você vai encontrar o valor de 5. Então qual o lado desse triângulo? Mede 5. Qual a área desse triângulo? Desse quadrado, desculpa. Qual o lado desse quadrado? 5. Qual a área desse quadrado? Aí você vai pegar 5 elevado a 2, que dá 25. Então vejam que para mim chegar a uma informação simples, eu precisei desenvolver uma outra matemática que eu já sabia, certo? Então esse capítulo vai utilizar muito isso. Vamos ver mais um exemplo, que tipo de questões que vocês vão encontrar utilizando o conhecimento de área de quadrado e retângulo com o conhecimento que vocês já sabiam. Então um terreno de 120 metros quadrados está aqui, contém uma piscina de 6 por 8. A calçada ao redor da piscina tem largura x, como mostra a figura. Descubra o valor de x. Então veja, aqui eu tenho todo um terreno, esse retângulo menor aqui é a piscina, e ele quer saber o valor desse x aqui. Vai ser muito parecido com a questão anterior. Por quê? Qual vai ser a largura? 8, que eu já conheço, mais x. Qual vai ser o comprimento? Vai ser 6 da piscina mais x. Isso tudo tem que ser igual a 120 metros quadrados. Então veja que a montagem ficou muito parecida com a questão anterior. 8 mais x vezes 6 mais x igual a 120. Vou desenvolver toda aquela matemática. Vai virar uma equação do segundo grau, como vocês estão vendo aqui. Está resolvido no livro de vocês. E aí, na hora de encontrar o valor de x1 e x2, eu vou encontrar 4 e um número negativo. O número negativo novamente não vai servir. Óbvio que eu vou usar o valor de 4. Então o valor daquele recuo da piscina até a calçada tem um valor de 4 metros. Então vocês vão precisar dessa matemática que a gente já estudou para desenvolver as questões deste capítulo. Tá bom? Então a gente fica por aqui, tem uma atividade, qualquer dúvida pode entrar em contato. Próxima aula a gente dá continuidade ao cálculo diário. Até mais.